Eu sou Lucília Machado, sou terapeuta sistêmica e hoje eu vou conversar com vocês sobre síndrome do pânico e ansiedade. Por definição, a ansiedade é um medo do futuro. Por quê? Porque a pessoa fica com um pensamento negativo, pensando o que vai acontecer lá na frente, e aí gera todo aquele transtorno no dia a dia, com uma mente super conturbada, uma mente muito barulhenta, muito cheia de informações e normalmente informações negativas. Isso é tão intenso na pessoa que acaba fazendo com que vire uma síndrome do pânico. A partir do momento em que ela é tão intenso esse medo, que ela não consegue mais sair de casa e só o fato dela pensar em ir a algum lugar, ela já começa a se sentir mal. Mas, pela prática de clínica no consultório, a gente percebe de que essa sensação se iniciou sempre em um passado, em alguma situação do passado, onde que por mais de uma vez essa pessoa se sentiu impotente e incapaz de forma impactante e inesperada e ela não pôde ter reação e o cérebro dela, com o instinto reptiliano, com o instinto animal de luta ou fuga, ativa o sistema simpático para que ele funcione trazendo adrenalina, para que possa fugir ou paralisar aquela situação. Então, quando a gente ativa o nosso subconsciente, né, o nosso inconsciente no caso, ele ativa esse sistema de sobrevivência, porque nós somos animais. Então, os animais ativam esse sistema de luta ou fuga quando eles estão em perigo. Então, quando a gente tem um impacto de uma situação que pode ser real, imaginária ou virtual, ela não precisa ser um acontecimento que teve, por exemplo, você não precisa ter a briga dentro da sua casa ou o conflito com você, mas você pode ter um vizinho do lado que vivia isso muito intensamente e você falava assim, aí eu sinto como se fosse meu, sabe? Você pega como se fosse para você. Isso também ativa o nosso sistema, porque o cérebro não entende se é verdade ou se é imaginário, se é seu ou se é do outro. Ele sente e ele ativa as funções, mesmo que não seja você que esteja em perigo, mas alguma pessoa do lado, alguma situação, mesmo às vezes muito dramática, numa história, em um teatro, em um cinema, que você pensa, e se fosse comigo? Então, aí, você não ativando esse estresse, essa adrenalina toda, você entra nesse sintoma de luta ou fuga, né? Que seria, assim, uma proteção do nosso cérebro. Então, quando isso acontece nesse contexto de impotência e desvalorização por mais de uma vez, não importa no tempo, se é muito tempo ou pouco tempo, isso é ativado. E assim como a gente, ao aprender a dirigir, não sabe direito dirigir, fica racionalizando, muda a marcha, tira a marcha, põe aqui, põe ali, depois que vira automático, nós nem pensamos, nós já entramos naquela sintonia. Da mesma forma, quando você informa mais de 2 vezes, ativa esse sistema de luta ou fuga, porque eu estou em perigo por impotência e desvalorização em alguma situação que foi dramática, impactante e inesperada, ele vai começar a ativar sozinho o sistema de luta ou fuga. Então, você está simplesmente quieto num ambiente que aparentemente não lhe traz nada e você começa a ter taquicardia, pensando que vai infartar, suor e milhões de sintomas que dá nessa síndrome do pânico e nessa ansiedade. Então, para mim fica claro de que essa mente barulhenta, essa preocupação com o futuro é sim um medo, mas um medo decorrente de lá de trás, de um passado que foi impactante e inesperado e que a pessoa não viu como
resolver aquela situação. E aquilo vai se repetindo e aquilo vai se formando um trilho onde a pessoa não consegue mais desativar aquilo. Por que aparece em determinadas horas, determinados locais? Quando acontece o trauma, né, a situação, o cérebro fotografa todo o ambiente. Ele fotografa todos os sentidos, o cheiro, se é dia, se tá calor, se não tá, se é manhã, se é noite. Então, essa fotografia vai formando trilhos. E aí, com o decorrer do tempo, com o decorrer da minha automação de sentimentos, de ativação de luta ou fuga, ele vai trazendo. Então, se o conflito foi vivido de dia, com chuva, por exemplo, era dia e era chuva, então você pode ter apresentação de algum sintoma em um determinado período com chuva, ou se tinha um aglomerado de pessoas, você vai, quando tiver com aglomerado de pessoas, trazer aquele sentimento. Ou foi vivido isoladamente, mas tinha muito barulho, então aquele barulho, um odor, um cheiro, um perfume, aquele cheiro, aquele perfume. Então, para que você possa se ver livre disso, os remédios são necessários para que você aguente até chegar a esse local, né? A esse local onde foi feito essa automatização de sintomas e sentimentos. E como é que faz para a gente resgatar isso? Na terapia sistêmica, a gente vai olhar com muito carinho, com muito cuidado, com que você chegue até que ponto, até onde foi, o que foi que aconteceu, como era. Se não for possível lembrar, a gente vai tentar chegar o mais próximo possível da data onde tudo começou, para que a gente possa, então, eu no caso sou só um caminho, e vocês possam olhar para esse evento totalmente desconectado, sabendo que está no passado, e ressignificar a história, saber que aquilo já foi e que hoje vocês são capazes de fazer isso tudo diferente. É possível vocês fazerem sozinhos? Claro, é possível, que o processo é autocura. Então, autocura, se você informou, ativa, você informa agora, desativa que já passou. Então, a dificuldade muitas vezes é o medo, né? Porque as pessoas chegam com muito medo, não sabem o que vão encontrar, mas assim, a maioria encontram coisas bobas, muito bobas, coisas assim, insignificantes, que hoje você fala, nossa, mas foi isso? Foi, porque acontece isso normalmente nos primeiros 5, 6 anos de vida. E lá, porque a criança não tem noção da intensidade do que é um não, de uma ameaça de um pai com uma cinta na mão, sabe? Uma ameaça de você vai ver quando eu chegar em casa, né? Ou brigas, ou desavenças. Então, é muito pequena. 90% das informações que a gente tem, o trauma inicial é muito pequeno. Então, além da vontade de tirar isso de dentro de vocês, é preciso ter coragem, né? Coragem de não querer mais viver com isso, de saber de que já passou, foi uma fase e que agora vocês têm todo o direito de viver daqui para frente livre e felizes. Então, se curem, né? Se permitam olhar isso. Aqui na terapia sistêmica a gente faz em 6 sessões. Eu abordo bioalinhamento, hipnoterapia, constelação familiar, e a gente vai abordando tudo de maneira muito singela, muito discreta, muito calma, para que vocês possam reconstruir a vida de vocês. Agradeço de coração, muito obrigado e até a próxima.